Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O meu muito obrigado por suas orações e eu quero te pedir para você deixar aqui o seu curtir. É o joinha aqui embaixo. Ele é muito importante e faz com que outras pessoas que ainda não estão inscritos em nosso canal possam acompanhar este conteúdo. Nos ajude, para você não custa nada, é de graça e nos ajuda aqui no YouTube. Agora não sai daí, nós vamos rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a Palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Hebreus 13, versículo 7. Hoje, infelizmente, o cristianismo sofre um ataque constante de um movimento que afirma não haver mais a necessidade de nos congregarmos em uma igreja. Esse movimento, que cresce mundo afora, ficou conhecido como os desigrejados. Pessoas que não aceitam mais a orientação de uma igreja constituída com suas crenças baseadas na Palavra de Deus. Creio que com a proximidade da volta de Jesus, o cerco contra os crentes acontecerá. E neste momento, e só neste momento, não estaremos mais nos reunindo em igrejas físicas. Mas enquanto isso não acontece, devemos estar reunidos a outros crentes para compartilhar a nossa fé e crescermos juntos em comunhão. E não há lugar mais indicado do que o lugar de culto que conhecemos hoje como igreja. Mas então, por que muitos crentes estão se identificando como desigrejados? A verdade é que muitos deles tiveram uma experiência traumática com a liderança da sua comunidade, ou mesmo com algum membro que o decepcionou, e isso lhe causa uma dor terrível todas as vezes que ele decide ir adorar a Deus na igreja. Mas há casos também onde o líder local é tudo menos servo do Deus Altíssimo e acaba ensinando heresias ou mesmo impondo ordenanças que contraria toda a vontade de Deus, porque acredita que recebeu uma mensagem que veio direto de Deus para ele, mas que não encontra confirmação no assim diz o Senhor. Juntando essa postura à dor que o crente está sentindo, ser um desigrejado parece ser o caminho mais suave e sem traumas para ele. Mas quando Paulo pediu para nos lembrarmos dos líderes que nos ensinaram a palavra de Deus, lá de Hebreus 13, 7, ele tinha em mente a todos aqueles que foram fiéis aos ensinamentos de Deus. E até alguns ele citou nominalmente na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E ele termina o versículo pedindo para seguir a esses exemplos. Mas este versículo não está falando apenas àqueles que são liderados, mas de forma especial fala diretamente aos líderes, quando afirma que todo aquele que lidera deve ensinar a palavra de Deus. Paulo diz exatamente assim: lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. E se desejamos ser líderes, devemos ter em mente as palavras de Pedro quando este enumera as qualidades que devemos ter no exercício desse sacerdote. Diz ele: assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição, e não com má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. É por desconsiderar as orientações da palavra de Deus que falsos líderes estão espalhando os sinceros cristãos do aprisco do Senhor. E são numerosos os que buscam seus interesses próprios, buscando angariar riquezas terrenas ou mesmo posições de destaques em suas igrejas. Quem nunca ouviu da boca desses líderes, entre aspas, expressões como: você sabe com quem está falando? Não fale assim comigo, sou ungido do Senhor. Não é a esse tipo de líder que Paulo nos exorta para lembrar e imitar sua fé. É a líderes como Moisés, Josué, Caleb, Neemias, Daniel, Débora, Dorcas e tantos outros que colocaram o Senhor no centro de suas vidas e lideraram pelo exemplo.
Foram eles que pavimentaram a nossa fé e zelaram pela vida de seus liderados. Mas, se por algum motivo você não enxerga as qualidades dos patriarcas em sua liderança, não escolha a forma mais fácil de lidar com este problema e se torne um desigrejado, pois um erro não vai consertar outro. Ore a Deus para que Ele solucione o problema e Ele vai levantar um outro líder para dar continuidade à sua obra. Mas antes de orar, esteja preparado para aceitar a resposta de Deus e se coloque à disposição dele, até mesmo para ser este líder. Fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.